Boa tarde, meus queridos conselheiros. Está iniciando aqui a nossa 14ª reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. E, como de praxe, do ponto de vista do regimento, a gente vai fazer a apreciação dos atos ad referendo, né? São 3 atos ad referendo que foram emitidos na última semana, não tivemos reunião e tivemos que fazer alguns encaminhamentos. Inclusive, o evento já aconteceu até antes da aprovação aqui no Conselho Diretor, mas como são pautas pacificadas, não haveria nenhum prejuízo da gente fazer esse ato, entretanto, é obrigatório fazer aqui a apreciação. O primeiro deles, a documentação, ela está disponível para os colegas, né, na pasta. Já automaticamente eu já deixei liberado via os colegiados, né? Eu vou ver se a gente libera, porque como tem uma dinâmica muito de mudança dos conselheiros, aí eu preferi já deixar automático com os e-mails dos colegiados. Mas qualquer dificuldade me avise. Então a documentação associada aos processos, elas estão todas no Drive e qualquer dúvida vocês podem falar, né? O primeiro item aqui para analisar, o primeiro ato de referendo, ela se refere ao ato de referendo 17 de 2025, que aprova o parecer emitido pela professora Maiara Macedo, gestora do Núcleo de Apoio à Gestão e Pesquisa e Extensão, do C7, favorável à aprovação da proposta de extensão na modalidade evento, intitulada Conhecendo o Universo Fora da Universidade, coordenado pelo professor Pedro Cláudio dos Santos Vieira, ação prevista para ocorrer no dia 28/7/2025, conforme parecer anexo a essa declaração. Então, lá vocês vão poder encontrar o projeto de extensão, o parecer e também a declaração completa. Eu vi que tem um errinho aqui de português, eu vou fazer uma retificação, mas não altera especificamente o conteúdo. Aí eu coloco em discussão. Boa tarde, professora Samara. Boa Eu, tarde. co- Boa tarde. Eu coloco em discussão aqueles que tenham algo a falar. Então, não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam a declaração de referendo, por favor, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções. Então, uma abstenção. Então, aprovado por 9. Ah, sim, duas abstenções, professora Samara, tá certo. Duas abstenções. Muito bem, 9-2. O segundo ato, né? A declaração de referendo C7, número 18 de 2025, aprova o parecer emitido pela professora Maiara Macedo Silva, gestora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão do C7, favorável à aprovação da proposta de extensão na modalidade curso, aprendendo programas de engenharia civil, MS Project, para planejamento de obra, coordenado pelo professor Elie Pavão de la Fé. O curso deverá ocorrer entre os dias, tem alguns errinhos de forma, perdão, 25 de agosto de 2025 a 12 de setembro de 2025, conforme parecer anexo a essa declaração. Coloco em discussão. Bem-vindo, professor Elie. Professor Elie, inclusive, a gente está fazendo a leitura do ato ad referendo referente à proposta no qual o senhor é coordenador, né? Que é o item B. Aí coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação aqueles que aprovam a declaração 18 de 2025, favorável aprova o parecer da professora Maiara para o projeto de extensão, permaneça como estão.
Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, vou aqui colocar, então, aprovado por todos. Item C. Declaração de referendo 19/2025, que essa aprova a retificação número 1 do edital interno 1025 do processo seletivo de monitoria de ensino C7, que altera o cronograma de submissão dos projetos. Os detalhes estão disponíveis na retificação que vai anexo a essa declaração. Foi justamente por pedido, né, que o professor Lucas, né, que faz a gestão desses editais, que acrescentasse mais um dia, né? Pois é, aí a gente, toda vez, como é um edital aprovado pelo Conselho Diretor, qualquer retificação, ela precisa ser apreciada por nós. Evidentemente, como também é uma pauta pacífica, a gente vai fazendo e depois a gente traz para cá para fazer qualquer tipo de discussão. Então, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação aqueles que aprovam a declaração A de referendo C7/19/2025, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por todos. Muito bem, passando ao segundo ponto de pauta, que aí é o que motivou que a reunião acontecesse hoje, é a apreciação do parecer emitido pela professora Maiara Macedo Silva, gestora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão do C7, referente à prestação de contas, contrato 14/2023, desse processo 23.520.007469/2023-09, celebrado entre a UFOB e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, com vigência inicial de 8 de setembro de 2023 a 31 de março de 2025, no valor de R$ 1.814.436,81, com a finalidade de dar apoio à plataforma, o projeto Plataforma Nilo Peçanha, democratização de dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O processo é o 23.520.005195, 2025-77. Bom, processo, quem teve a curiosidade de ir para a pasta, né, e por isso que também eu quis fazer a reunião online, já deu 14 giga de o tamanho do material, né? Então eu preferi fazer assim online. Então vocês podem verificar 403, diga o que, perdão, gente, 431 mega, né? Desculpe, 431 mega de espaço, e aí teria alguma dificuldade de baixar, né? Então eu tenho aqui, o processo está aqui, quem tiver curiosidade depois pode acessar, ele está em torno de 2.680 páginas, mas contextualizando o que é que faltou, né? Para entender o que é que a gente está votando aqui. A equipe da Proplan, né, fez um parecer referente a esse projeto e identificou que estavam faltando alguns documentos para que fossem inseridos no processo para efetivar a prestação de contas, além do relatório do professor Poti, referente à execução do projeto. Também, como o professor Poti fez doação de equipamentos para o FOB, tem que ter o tombo da universidade referente a isso, e também o relatório do fiscal de contrato. Aí a gente vai fazer, esses documentos já foram recepcionados por nós e estão inclusive disponíveis para vocês aí no Drive, que é o fiscal do contrato, o professor Fábio. Ele fez a disponibilização desse documento, deu o seu parecer aprovando também o projeto. O professor Poti também enviou o relatório e o plano de trabalho com todas as alterações. E a gente, como de praxe, pediu à professora Maiara para emitir um parecer para que também balizasse a nossa decisão aqui no Conselho. Quando o processo chegou, foi logo no início do mês passado, eu estava substituindo o Luiz na época também. Quando ele chegou, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi
solicitar o tombamento, né? Então, por exemplo, uma parte desses equipamentos estão lá na sala do Câmara da Ciência, né? São alguns computadores, cadeiras, já foram devidamente tombados e pegam seus números de série também e registrados. Uma outra parte, o professor Poti também colocou no gabinete, em outros locais, então já estão com os devidos registros em nossas mãos. E o que a gente vai fazer agora, hoje, é aprovando o relatório, no caso, o parecer da professora Maiara, com relação a essa documentação, a gente vai emitir um ato decisório, a gente aprovando o relatório com base na documentação, e encaminhar para a Proplan para que seja feita a próxima etapa para a finalização da prestação de contas aqui com relação ao FOB. Então, aqui o Conselho Diretor faz essa apreciação do parecer desse projeto caríssimo para a instituição, né? Assim, do ponto de vista do valor que ele retrata, né? Então, aqui foi o parecer indicando quais eram as pendências, que no caso havia pendências no parecer acompanhado da execução do projeto pelo fiscal, né, o parecer do fiscal, havia pendências do relatório final e havia pendências dos equipamentos que foram incorporados ao FOB. O professor Pucci fez a aquisição via FAPEX e aí houve a doação desses equipamentos para o FOB, e como eles estão dentro da UFOB doados, eles precisam ter um tombo de registro da própria universidade. Então, são essas as coisas, né? Então, aqui passando já ao parecer da professora Maiara, boa tarde, professor Jonathan. Boa tarde. Passando aqui já o parecer, vou ler somente o parecer da professora Maiara com relação a isso, e depois eu abro para discussões para que os conselheiros possam sanar suas dúvidas e a gente pode só fazer os encaminhamentos. Então, parecer referente ao relatório final do projeto Plataforma de Ilha Peçanha, democratização de dados da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Professor diretor, a fundamentação desse parecer foi realizada com base em documentos fornecidos pela coordenação do projeto, relatório final do projeto, relatório orçamentário, situacional consolidado do projeto, atualizado em 18 de julho de 2025, emitido pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão FAPEX. Parecer do fiscal do projeto. Então, o projeto, financiado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Ministério da Educação, CETEC e MEC, sob a coordenação do professor Poti Rodrigues de Lucena, foi aprovado no Conselho Diretor do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, em sua 51ª reunião extraordinária, realizada em 13 de julho de 2023. Em 10 de julho de 2024, em sua 29ª reunião ordinária, o Conselho Diretor aprovou a prorrogação da vigência do projeto em 8 meses, conforme consta no processo 23.520.007469/2023-09. O valor financeiro concedido foi de R$ 1.814.476,81. O projeto foi executado com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, com o CNPJ aí descrito, por meio do contrato 1423, publicado no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2023, com vigência de 1º de agosto de 2024 a 31 de março de 2025, estabelecida por meio do termo aditivo 2, 2024, também Diário Oficial, de 7 de agosto de 2024, edição 151, etc. E teve como objeto desenvolver solução em Big Data Analytics para a governança em arquitetura escalável de dados de indicadores de gestão, indicadores acadêmicos, orçamentários e gestão de pessoas na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Da análise. Conforme o relatório situacional consolidado da execução orçamentária, o projeto recebeu crédito inicial de R$ 1.814.436,80, o qual acrescentou aos valores R$ 116.635,87 referentes ao rendimento financeiro de aplicação e de R$ 37.752,31 referente à devolução de saldos de projetos, somado uma receita de R$ 1.968.825,13. Verificou-se que foram executados recursos do projeto no valor de R$ 1.917.110,11, utilizados para a realização de despesas conforme especificados no plano de trabalho, que diz respeito a 97,37% da receita total do projeto. Além disso, restaram R$
R$ 1.725,02, que foram devolvidos para a UFOB por meio de guia de recolhimento da União. Destaca-se também que o projeto teve 2 remanejamentos de rubricas, encaminhado pelo coordenador, aprovados pelo Conselho Diretor do C7. O projeto reuniu o mínimo de 2/3 de participação dos membros vinculados à Universidade Federal da Bahia, conforme estabelece o artigo 6º da Resolução 011/2017, com o SUNE-UFOP. A equipe do projeto cumpriu o cronograma e a entrega dos produtos pactuados. Ressalta-se que o fiscal do projeto manifestou ciência do cumprimento de seu objeto em fiel concordância com a Resolução 01/2017 e conforme as previsões do plano de trabalho aprovado e executado mediante contrato número 14/2023 com Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão FAPEX. Do parecer, com base nos documentos e considerações apresentadas, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão, NAP, do C7, é de parecer favorável à aprovação do relatório final do projeto Plataforma Nilo Peçanha, Democratização de Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E, de fato, com a leitura prévia, então, foi realizado o tombamento dos equipamentos, houve também a inclusão dessa documentação do fiscal do contrato, e agora, com o parecer da professora Maiara e o ato decisório do Conselho Diretor, assim sendo, né, nós podemos encaminhar, e aí a prestação de contas vai ser encerrada, que seria basicamente o que estava faltando para consolidar a prestação de contas do projeto. E aí, esclarecidos esses pontos iniciais, eu abro para a discussão dos colegas, dos conselheiros aqui presentes. Deixa eu só refazer aqui. Entraram o professor Elié, o professor Jonathan e a professora Samara logo depois. Então, em discussão. Não havendo... Professor Dayton? Bom dia a todos. Boa tarde. Tem só uma dúvida só, Edward. Os equipamentos, eles estão seguindo uma ordem para distribuição? Como é que está sendo feita essa questão dos equipamentos? Porque é o seguinte, o professor Poti, ele fez, por exemplo, para o Câmbio da Ciência, ele fez uma doação de R$70 mil, que foi obra e aquisição de bens de patrimônio, né? Lá para a sala. Então, ele fez uma reforma, adquiriu computadores, cadeiras, cadeiras, foram os monitores, e eles foram colocados lá na sala do caminhão, que a gente tinha aprovado ano passado isso, né? Então, ele fez essa modificação de rubrica, e aí o que acontece? Os equipamentos já foram colocados nos espaços, né, que eram, digamos assim, para o qual eles foram solicitados devido à descrição do projeto, né? Aí o que estava faltando mesmo era o tombo, né? Porque chegou o material e aí precisa ser registrado no pelo núcleo de patrimônio, né? Via CIAF, então precisa fazer esse registro patrimonial, né? Então estava faltando essa informação, pegar número de série e tudo mais, mas já havia feito a aquisição e os equipamentos, inclusive, já estão em uso nos seus locais, né? Ok, porque para mim tinha mais equipamento, para mim ficou parecendo que tinha mais equipamento, entendeu? Não. Não, é a forma de. Porque Entendi. os mais equipamentos é o seguinte, não eram. Não são nem assim, laboratoriais, não são, por exemplo, equipamentos de laboratório, né? Mas assim, são itens de capital, mas são computadores, cadeiras, até os computadores são até muito bons, ele tem placa de vídeo. Se desse para jogar aqui, até dava para jogar videogame, porque os computadores são muito bons, os meninos estão bem assistidos lá na sala do projeto. Eu estava fazendo essa pergunta principalmente porque eu tô provavelmente vou trabalhar numa disciplina no próximo semestre, uma disciplina optativa, que eu vou trabalhar com inteligência artificial de forma local. E aí, se tivesse algum computador com placa de vídeo, eu ia solicitar para o C7. Mas já que já está Eu acho que está para chegar os computadores. Eu não sei se naquela leva de computadores vocês já começaram a receber. A gente começou a... Chegou 2. Mas é porque a placa de vídeo que a gente tinha pedido para o nosso era uma placa específica. E aí mandaram com uma outra placa.
entendeu? Que tem uma quantidade de memória RAM, de memória de vídeo, né, VRAM, menor. Mas não tem problema não. É porque eu pensei que ia ter algum tipo de equipamento desse que tinha uma placa de vídeo menor. Mas depois eu formalizo. Mas se Não, já tá, formalizo porque... mas se já tá Viu? tudo alocado, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Já para utilizar o que precisar, inclusive, a gente dá o apoio, entendeu? É para uso mesmo. Beleza. Pronto, pessoal. Então, esclarecido aí o ponto do professor Daito, que é pertinente porque mexe com patrimônio, né? E é sempre uma coisa delicada, né? Mas podem ficar seguros, está tudo tranquilo com relação ao registro desse. Inclusive, a gente tem um relatório, eu assinei a chegada, eu e Jarbas fomos lá e coletamos as informações todas do patrimônio. Então, se não houver mais nenhuma discussão, eu passo agora para o regime de votação, né? Em votação, aqueles que são a favor do parecer que aprova o relatório de prestação de contas do projeto Plataforma de LPCM, Democratização de Dados da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, agora nós temos 12 votos. A favor, então, aprovado por todos. Agradeço, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa pauta. A terceira pauta também refere-se a projetos do professor Poti. O terceiro ponto de pauta é a apreciação do parecer emitido pela professora Mayra Macedo, também gestora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão do C7, referente ao pedido para alteração da modalidade da Bolsa concedida ao servidor Luiz Hilário Ferreira Damascena, analista de tecnologia da informação, lotado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, vinculado ao projeto Plataforma de Peçanha, Observatório de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, PNP-ODI, executado com recursos do termo de execução descentralizada, número 14711, 2024, celebrado com a CETEC-MEC. Acabei não... Deixa eu colocar aqui no parecer. Parecer de alteração de bolsa. Todos esses documentos, pessoal, estão disponíveis lá na pasta, viu? Então, obrigatoriamente teria que ler esse parecer para registro. E aí depois eu passo as discussões. Então, parecer referente à solicitação de alteração da modalidade de bolsa de pesquisa encaminhada pelo coordenador do projeto Plataforma de LPCM, Observatório de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, professor Poti Rodrigues de Lucena. O presente parecer refere-se ao pedido de autorização para alteração da modalidade da bolsa concedida ao servidor Luiz Hilário Ferreira Damasceno, analista de tecnologia da informação lotado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, vinculado ao projeto Plataforma de Educação, Observatório de Dados e Informação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, executado com recursos do termo de execução descentralizada, celebrado com o CETEC e MEC. A fundamentação deste parecer foi realizada com base nos documentos fornecidos pela coordenação do projeto. Ofício de solicitação, datado de 1º de julho de 2025, declaração de anuência manifestada pelo pró-reitor William Rangel Amorim Souza, chefia imediata do servidor Luiz Hilário. O projeto é financiado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, CETEC e MEC, e foi aprovado pelo Conselho Diretor, sob a coordenação do professor Poti Rodrigues de Lucena, o qual solicita autorização para a concessão pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão FAPEX em favor do servidor Luiz Hilário Ferreira Damasceno, matrícula SIAP, né, 1880542, de bolsa pesquisador cientista de dados pleno, no valor de 5 mil, com vigência prevista de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2028, a dedicação de carga horária de 2 horas semanais ao projeto. Da análise. Conforme a aprovação realizada na 91ª reunião extraordinária do Conselho Diretor C7, o servidor possui bolsa na modalidade pesquisador cientista de dados no valor mensal de R$ 3.800
para a dedicação de 2 horas semanais, com vigência de 1º de abril de 2025 a 31 de outubro de 2028. Verificou-se que a nova modalidade, Bolsa Pesquisador Cientista de Dados Pleno, está prevista no plano de trabalho e está de acordo com os limites de concessões autorizados. O coordenador justifica que a alteração do valor da bolsa considera-se a ampliação das responsabilidades técnicas assumidas no projeto e o reconhecimento da relevância da contribuição do pesquisador para o alcance das metas pactuadas no plano de trabalho. Foi disponibilizada a anuência formal da alteração da modalidade da bolsa para pesquisador cientista de dados pleno, assinado pelo pró-reitor William Rangel Amorim Souza, chefia imediata do servidor Luiz Hilário Ferreira Damasceno. Parecer: com base nos documentos e considerações apresentadas, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão, NAP, é de parecer favorável de alteração da modalidade pesquisador cientista de dados para a modalidade Bolsa Pesquisador Cientista de Dados Pleno do projeto Plataforma de Lupeçanha Observatório de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ressalta-se a necessidade do cancelamento da vigência da bolsa anterior concedida para fins de substituição da nova bolsa. Os documentos estão disponibilizados para vocês, aí eu coloco em discussão para se alguém tem alguma consideração a fazer, alguma dúvida. Caso não tenham, eu coloco em regime de votação. Aqueles que são a favor permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por todos. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Eu acho que aqui do ponto 4, a professora Cristine e a professora Lidiane estão presentes. Então, não dá para aprovar em bloco o ponto 4. Deixe-me... a menos o seguinte, a gente pode aprovar em bloco para facilitar a nossa vida. Eu tenho o parecer aqui da professora Maiara, porque eu acho que somente a professora Lidiane e a professora Cristine aqui estão presentes, né? E aí a gente poderia, assim, regimentalmente aprovar em bloco. Deixa eu colocar só o parecer aqui do ponto 4, que são aprovações dos relatórios das atividades de extensão. Então, a professora Maiara disponibilizou aqui o parecer. Diga, professora Priscila. Oi, Eduardo, como eu tenho uma reunião agora, eu queria saber se tem quórum, se eu posso me ausentar. Pode, tem quórum sim. Outra, Temos... Não, a sua outra reunião é importantíssima. Não, com certeza, professora. Você saindo, ficamos em 11, sem problema, viu? Então, tá bem, muito obrigada. Agradeço, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, pessoal, aqui eu vou ler o parecer e aí eu vou ver uma dinâmica aqui para facilitar a nossa vida. Apreciação dos relatórios finais de extensão. Prezado diretor, após análise dos relatórios finais de extensão, tem-se as seguintes apreciações. Foram analisados os relatórios de 11 ações, a saber, projeto de extensão Meninas e Mulheres na Ciência, motivação nas comunidades escolares do município de Barreiras, coordenado pela professora Tamila Marques, que ocorreu de 1º de maio de 2024 a 1º de dezembro de 2024, mediações educativas dos docentes de educação básica de comunidades escolares do município de Barreiras, em especial de comunidades rurais, sobre o ensino de ciências físicas em espaços não formais de educação, coordenado pela professora Tamila Marques, também no mesmo período, 1º de maio de 2024 a 1º de dezembro de 2024, e o Capo Science, a Ginga do Saber, coordenado pelo professor Éder Luiz Matias Medeiros, no período de 1º de julho de 2024 a 1º de fevereiro de 2025. E aí, pronto, a gente pode colocar... Bom, os eventos foram o seguinte. Terceira semana de Engenharia Civil, coordenado pelo professor Denis Coelho Cruz. O workshop da BICT em Propriedade Intelectual e Inovação para a sustentabilidade global, coordenado pela professora Cristina Elizabeth Alvarenga Carneiro.
Integrando a Física na UFOB, coordenado pela professora Lidiane Ferreira de Souza. Também teve o Fala Mestre, rodada de prosa docente entre medidas e vivências do ensino da matemática, coordenado pelo professor Ismael Santos Lira. Matemática, Criatividade e Arte, coordenado também pelo professor Ismael Santos Lira. Ciclo de palestras, licitações e fiscalização de contratos em obras públicas, coordenado pelo professor José Leonardo Vanderlei de Carvalho. E é o primeiro encontro de matemática e workshop do Profimate UFOB, né? Tema Brincar com a Matemática, coordenado pela professora Luriane Ferreira de Souza. E cursos, nós tivemos um aprendendo programas de engenharia civil, Autodesk Civil 3D, coordenado pela professora Waze Hernandes Menendez. As ações realizadas, descritas nos relatórios, estão adequadas às apresentadas na submissão das propostas, né? Assim, considerando que os relatórios atendem à resolução CPEC Consune UFOB 02/2021, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão NAP do C7 é de parecer favorável à aprovação dos relatórios de todas as ações de extensão em tela. Aí eu coloco em discussão bom, a gente poderia aprovar um por um, mas aqui a gente pode aprovar o ponto por bloco, e assim, no caso, a professora Lidiane e a professora Cristine podem optar também, podem se abster, né? Aí a gente aprova em bloco e já pula para o último ponto de pauta. Tudo bem, pessoal, assim? Vocês têm alguma objeção? Isso está previsto no regimento, viu? Muito bem. Então, aqueles que são a favor da aprovação do parecer dos relatórios das ações de extensão executadas pelos servidores docentes do C7 UFOB, projetos de extensão, eventos e cursos, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado. 9 votos a 2. Muito obrigado, pessoal. E aí, para encerrar a reunião, né, até mais rápido, objetiva, muito bem, né, mais tranquila também, os pontos também não tem muito conflito, né, então é sempre bom isso. Mas alguns, o quinto, na verdade, tudo isso poderia ter sido deixado para depois, à exceção do ponto 2 e do ponto 5, que o ponto 5 as avaliações de desempenho para progressão funcional, elas obrigatoriamente elas têm que ser aprovadas em reunião, elas não podem ser aprovadas ad referendo, elas precisam ser apreciadas em reunião. E o quinto ponto de pauta é a avaliação de desempenho para fins de progressão funcional do servidor docente Mauro Alves Bueno, do nível 1 da classe D para o nível 2 da classe D, do interstício de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2021, processo 23.520, 007-361, 2025-70. Relatoria, Comissão de Avaliação da Classe D, que é daquela série depois do entendimento da CGU, né? Então, a gente está começando, estamos naquela série de resgate das progressões funcionais, né? Dos nossos colegas, né? Está pertinho até de acabar, né? Mas é sempre bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre suas progressões, podem entrar em contato com a gente para a gente precisar revisitar alguma coisa. O professor Jonathan, inclusive, ficou um expert, um especialista, é um excelente consultor. O professor Lucas também viraram excelentes consultores. Qualquer dúvida, pode falar com eles. Um do ponto de vista dos pedidos e outro do ponto de vista das avaliações. Então, estamos aí. Eu vou passar aqui a documentação e com os formulários já estão todos aqui. Houve uma pequena divergência da pontuação, mas eu vou passar ao relatório e ao parecer conclusivo. A documentação, o processo com os comprovantes também estão disponibilizados para os colegas, né? Então, aqui o relatório da comissão, professor Mauro Bueno com a sua identificação, o interstício avaliado, a pontuação necessária, né? Aqui, como no caso, o interstício dele teve meses na pandemia, foram considerados 9,6 meses.
Então, relatório apresentado e análise baseada nos critérios definidos pela resolução com o SUNE. Então, pegou 3 resoluções aqui nesse processo. Então, do elemento de avaliação, atividade de ensino, da educação superior, ele teve 161,20 pontos. Produção científica de inovação técnica e artística, 36,98. Orientação de estudantes, 38,79. Atividade de pesquisa relacionada a projetos de pesquisa, criação e inovação, 15,20. Atividade de extensão à comunidade e curso de serviço, 0. Exercício e função de direção, vice-direção, coordenação, vice-coordenação, assessoramento e chefia, 43,15. Representação, exceto se contemplado no interior, sendo que no caso de membro suplente, considerar 1/4 da pontuação, 2,10. Atividades previstas na resolução 07/2020 não contemplando os itens anteriores, 0. Total de 297,42 pontos, somando as pontuações das planilhas. Assinam os titulares da comissão, o professor Coelson, presidente, o professor Valdeir, o professor Elias. Aqui foi o relatório. E eu passo o parecer conclusivo, né? Totalmente identificado. Então, trata-se do processo criado pelo C7. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho para fins de progressão funcional na carreira do magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório contém 102 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente. Foram avaliadas as atividades desenvolvidas no interstício compreendido no período de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2021, considerando as exigências para o acesso à classe D nível 2. Diante das informações prestadas e considerando a análise realizada com base na resolução CEGAG, né, com SURNIO-FOB 04/2021, da resolução CEGAG com SURNIO-FOB 1723, da resolução com SURNIO-FOB 007/2020, registra-se que o docente alcançou 297,42 pontos. Nesse sentido, consideramos o professor Mauro Alves Bueno apto à progressão funcional na classe D, nível D1, para a classe D, nível D2, referente ao interstício de 1º de janeiro de 2019 a 1º de janeiro de 2021, salvo melhor juízo. Este é o parecer, assina a comissão. Coloco em discussão, né? Não havendo discussão, passo ao regime de votação. Aqueles que aprovam o parecer que torna apto a progressão funcional do professor Mauro Bueno à classe D nível 2, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, manifestem-se. Então, aprovado por 11 votos, unanimidade dos presentes. Bom, assim eu dou por encerrada a pauta de hoje. Só lembrando, pessoal, vamos tentar fazer uma reunião de manhã, na sexta-feira, é essencial. Aí eu faço a convocação para vocês, e aí eu vou mantendo vocês informados. Jetson, pode encerrar a gravação, meu caro, muito obrigado.